Boa noite, tudo bem? Aqui é a professora Sônia Dias e eu estou hoje de véu em homenagem a uma igreja que eu acabei de conhecer, que é a Congregação Cristã. Então, essa igreja, eu já conto para vocês, eu não sou da Congregação Cristã, eu sou da Igreja Verbo da Vida, aqui de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, mas é um respeito, né? E aí eu vou contar para vocês minha experiência hoje, foi um convite, eu fui, e Deus tem me mostrado que o corpo de Cristo é flexível e o Brasil, ele é muito dinâmico, né, em relação a isso. Então eu tô aprendendo a respeitar os cristãos. Bendito seja aquele que está entre os cristãos, viu? Vamos então entregar esse vídeo ao Senhor para que Ele possa acompanhar toda a nossa fala aqui do início ao fim, que seja de acordo com a vontade dEle. Pai querido, Pai amado, apresentamos, Senhor, este vídeo a Ti, Pai amado, que o Senhor possa nos orientar, Pai amado. Espírito Santo, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos de todo mal, Senhor, que a Tua Santa Presença esteja neste ambiente, nesta casa, em todo momento, Pai querido. Espírito Santo, guia minha fala, guia meus passos, Senhor. Fala por mim, usa minha boca, Senhor, para que o Senhor possa falar. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, deixa eu contar como é que foi. Eu tenho orado, pedido a Deus, Senhor, apresenta-me os Teus amigos. Pai, eu quero ser amiga dos Teus amigos. É o que eu tenho pedido a Deus. E aí, eu precisava fazer unha, fazer cabelo, né? E me indicaram uma pessoa e eu fui na casa dela, no salão dela, né? No salão de beleza, fiz o cabelo, fiz unha. E a pessoa que fez a minha unha, ela tem 78 anos. Eu não vou falar o nome delas aqui porque eu não comuniquei, né? Se elas me autorizassem eu poderia falar, mas é melhor não, né? Então, eu fiquei assim, cheguei aqui em casa e falei pro meu esposo, nossa, quem fez a minha unha foi uma podóloga e ela tem 78 anos. Gente, que honra, né? Uma honra. E ela é da Congregação Cristã do Brasil. E ela me convidou, né? E a filha dela, olha, eu sou da Verbo da Vida, minha mãe é da congregação, ela tá convidando. Eu falei, vamos conhecer, né? E fui hoje, acabei de chegar de lá. E Deus falou no meu coração, pede uma oração. E eu pedi a oração, mas elas ficaram, conseguiram fazer com que os anciãos, né, não sei como que fala, são pastores, né, eu acho que é um pouquinho diferente isso daí. Eu pedi para uma oração, mas eu pensei assim que eu ia embora, não era um momento de oração, não ia ter oração, mas de repente eles me chamaram, olha só, e fizeram a oração por mim, meu Deus. Foi uma oração assim, ninguém pôs a mão na minha cabeça, nem nada, cada um ajoelhou ali, fizeram a oração, e eu tava sem esse véu, né, que eu não tenho, na minha igreja não usa, né, e aí eles fizeram a oração, e eu senti ali, sabe, primeiro que me deu, a hora que eu levantei eu senti assim um fogo, né, e depois um choro fácil que veio, um choro, comecei a chorar e senti muita saudade do meu pai. Agora eu vou dizer por que eu senti saudade do meu pai, que meu pai, ele era da Batista, né, mas antes, quando eu era bem pequenininha, na verdade quando ele faleceu eu tinha só 5 anos de idade, então eu tenho flashes de memória assim. Eu tenho uma lembrança de quando ele nos levou para uma congregação, e aí era outra igreja, não era essa que eu fui, e aí eu me lembro dos véus, as mulheres de um lado, homens do outro, e aquilo me deu uma saudade do meu pai. A hora que eu levantei, já senti esse fogo, e já veio essa lembrança, e já comecei a chorar. E o Espírito Santo, né, a gente eu não sei, é como se eu tivesse sido guiada para receber aquela oração ali, né, e eu fiquei muito feliz. Muito obrigada a todos
da igreja que eu fui hoje, né? Pela oração que vocês fizeram por mim, eu sou muito grata por isso. E esse véu aqui eu não costumo gravar com véu e não sou dessa igreja, mas é uma bênção. Então, mais uma igreja para eu respeitar e falar aqui que nós temos que nos unir enquanto igreja de Cristo, porque o mal está à espreita, né? Então, os católicos, eu já disse aqui que eu respeito muitos católicos, aprendi isso, porque quando eu me converti, entrei numa visão muito radical, e Deus, quando eu estava fazendo o trabalho da faculdade, Deus me trouxe à memória todas as coisas que eu vivi na igreja católica e foi me reconstruindo, sabe? Modulando, me moldando de uma maneira que eu tenho muito respeito. Lembro de tantas coisas boas que eu vivi com eles. Foi a igreja católica que me apresentou Jesus Cristo. Eu digo assim, na minha adolescência, né? Porque quando eu era pequenininha, como eu já falei, meu pai, eu me lembro da congregação cristã. E naquele momento da oração, a hora que eu levantei, eu estava de joelho, a hora que eu levantei veio na minha memória, mas veio já com uma saudade do meu pai, uma coisa muito... Não consigo muito explicar, eu só senti, né? E é isso, foi muito bom mesmo. Então, muito obrigada e com certeza Deus agiu ali. Então, mais uma igreja que merece todo o meu respeito, que o Senhor Jesus estava lá. Em cada hino que eles louvaram o Senhor, em cada oração, testemunhos. Então, eu vi ali a presença do Altíssimo, a presença de Jesus Cristo. Muito lindo. Muito obrigada a todos. Eu continuo, sou da Verbo da Vida, continuo na minha igreja evangélica. Vou fazer o Rema no ano que vem. Estou com muita expectativa em relação a isso, e quando é coisa de Deus a gente tem que ter expectativas boas, melhores possíveis, porque Deus sempre age, né? Mas é uma igreja que nós temos que respeitar, né? O corpo de Cristo é flexível. Eu já quis escrever um artigo sobre isso e acabou que eu deixei para lá. Mas é bem isso, o corpo de Cristo é flexível. Bom, então eu tinha separado uma oração que eu ia fazer só um áudio, né? Mas eu vou fazer aqui com vocês. Vamos então fazer uma oração. Oração para receber a unção e a autoridade de Pedro. Eu tinha feito um vídeo, hoje eu fiz o vídeo, né? Depois você procura aí no canal, que é sobre a autoridade do cristão, né? Em Jesus Cristo. Eu tô com essa sede, que eu falei, eu tô lendo um livro, esse livro aqui, ó. Bom dia, Espírito Santo, Benihim. Então, esse livro me despertou, assim, aquela vontade de ser aquele crente igual Pedro, né? Passa, só a sombra dele já cura. Claro que Deus, ele nos dá muitos dons, né? Mas o dom da cura tem pessoas bem específicas, né? Mas nós podemos orar por cura, né? Se Deus mandar a cura, aleluia. Então, eu tô com sede de... eu não quero ser aquela crente que o inimigo ataca. Eu quero ser aquela crente que chega e o inimigo corre. Eu já sou, mas eu quero ser mais, sabe? O inimigo correr mesmo, não se atrever, né? A vir com a afronta. Então, vamos orar nesse sentido, né? Oração para receber a unção e a autoridade de Pedro. Por que de Pedro, né? Eu digo assim, porque às vezes nós somos pessoas difíceis que temos que nos corrigir, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso jeito duro, né? E que Deus possa nos mostrar como nos alinhar à palavra dele, nós sejamos atentos a isso e que tenhamos uma autoridade, porque Pedro conseguiu isso, né? Vamos então, oremos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti com reverência, porque não queremos uma fé comum, mas queremos aquela fé que transforma ambientes, liberta cativos e manifesta o Teu reino, como nos dias dos apóstolos.
Pai, nós não queremos ser os que observam milagres, mas os que carregam milagres. Não queremos ser os que pedem libertação o tempo inteiro, mas os que libertam com autoridade em nome de Jesus. Não queremos ser os que correm atrás de cura, mas os que levam cura onde o Senhor nos enviar. Então hoje eu pedi oração. Não tem problema, né? Como ele falou lá, não tem problema. Se você tem sede, dá água a quem tem sede. Por isso que ele falou que ele voltou para fazer oração, né? Eu quero receber oração, mas eu também quero orar pelas pessoas, né? Eu já oro, gente, mas eu quero mais. Eu tô com sede, eu quero mais, né? Eu quero servir. Deus me ajuda, né? Que eu possa ter a unção, Senhor, de levar a cura, de levar a libertação, de poder fazer uma oração e a pessoa se sentir de fato livre do mal, né? É isso. Mas os que levam, eu quero ser aquela que leva a cura onde o Senhor nos enviar. Nós pedimos, Senhor, Espírito Santo, que derrame sobre nós a mesma unção que pousou sobre Pedro no dia de Pentecostes, porque sabemos que não foi a sombra de Pedro que curava, mas a tua presença em Pedro. E é essa presença que nós queremos, Senhor. Concede-nos, Senhor, uma vida de santidade verdadeira, por não querermos ser vasos contaminados. Nós queremos ser vasos puros, vasos separados. Não queremos ser instrumento da ansiedade da carne, mas instrumento da tua glória. Não queremos viver tropeçando, mas vivendo firme sobre a rocha que é Cristo. Ensina-nos a obedecer como Pedro obedeceu, Senhor. Porque não queremos ser aqueles que fazem o que querem, mas aqueles que fazem o que tu queres. Não queremos caminhar segundo sentimentos, mas segundo o Espírito. Não queremos ter a fé que recua, mas a fé que avança. Coloque em nós, Espírito Santo, o fogo que arde sem se apagar, porque não queremos ser templos mornos, mas templos cheios. Não queremos ser lâmpadas apagadas, mas lâmpadas acesas e colocadas no alto. Não queremos ser apenas receptores da unção, mas transmissores dela. Olha só. Dá-nos, Senhor, a coragem de Pedro, porque não queremos ser os que se escondem, mas os que se levantam. Não queremos viver temendo o julgamento dos outros, mas vivendo para agradar somente a Ti. Não queremos ser tímidos na fé, mas ousados como o leão da tribo de Judá. Faz nascer em nós, Pai, a compaixão que cura, porque Pedro não curava por técnica, por amor. E nós também não queremos agir por vaidade, mas por misericórdia. Não queremos buscar nosso próprio nome, mas exaltar o nome que está acima de todo nome, que é Jesus Cristo. Restaure em nós a intimidade que Pedro tinha contigo, porque não queremos viver de experiências antigas, mas de encontros diários. Não queremos viver de memórias do que tu fizeste, mas de atualizações constantes do que tu estás fazendo. Não queremos visitar a tua presença, mas habitar nela. É verdade, gente. Nós queremos isso. Eu quero isso. Você quer isso? Eu quero a presença de Deus em todos os momentos da minha vida. Eu quero a presença no ambiente em que eu estiver. Eu quero poder falar de Deus numa dimensão mais profunda. Concede-nos a humildade de Pedro, porque não queremos receber glória humana, mas dar toda a glória a Ti. Não queremos ser honrados, mas honrar. Não queremos ser vistos, mas revelar aquele que vive em nós. Pai, nós te pedimos que assim como a sombra de Pedro tocava enfermos, a Tua presença em nós toque pessoas através de nosso caminhar. Que nossas palavras curem, que nossos passos libertem, que nossas mãos transmitam vida, que nossos olhos carreguem compaixão e que nossa boca proclame a verdade. E declaramos em comum acordo
eu e quem está assistindo a este vídeo, Senhor, que não queremos apenas seguir os passos de Pedro, mas seguir os passos de Cristo, que é a fonte de toda cura, autoridade e poder. Assim oramos, assim cremos e assim recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada a todos por terem assistido a este vídeo. Vocês ouviram alguns barulhos, é o vizinho, né? Hoje é um sábado, né? E as pessoas ficam festejando nas ruas, eles passam, fazem um barulho. Me desculpem por isso, eu não tenho um estúdio que isola esses ruídos, né? Que esse vídeo está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Receba aí na tua casa, que você possa ter se concentrado o suficiente para receber da graça do Senhor. Obrigada. Obrigada, até o próximo vídeo.